Aqui um texto interessante é João capítulo 1, versículo 1, um texto grego que hoje é usado como base para se traduzir todas as versões da Bíblia, nessa passagem. Então o texto começa dizendo, in arche, tá vendo? In arche en hologos. No princípio era a palavra. Hologos aqui se refere a Jesus Cristo. Aqui diz que ele estava no princípio, tá vendo? In arche. Por que não diz que ele estava na eternidade? Porque ele não é eterno. De acordo com Apocalipse 3,14, Jesus é o princípio da criação de Deus. Portanto, Jesus foi criado. E também Colossenses 1,15 fala de Jesus Cristo e diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é o primeiro que Deus fez. Por isso que aqui diz que num princípio era a palavra. Aqui não diz na eternidade era a palavra, mas no princípio. Então aí observe que o texto prossegue dizendo in arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Tá vendo aqui no final quando diz kai theos en hologos? Aqui, kai theos en hologos. Então essa cláusula é a mais discutida passagem da Bíblia que existe. Quando diz aqui kai theos en hologos. Porque literalmente no grego tá e Deus era a palavra. Mas é interessante que aqui, se perguntar para qualquer pessoa, qualquer um, ele vai dizer assim, o sujeito dessa oração é hologos. Então aqui está dizendo, e Deus era a palavra, literalmente. Mas será que é assim que se traduz? Não, não é. Você nunca diz assim, e a Globo é site. Você não fala, e G1 é site. Você fala, e G1 é um site, não é? Então também, da mesma forma, dizer que Deus era a palavra é um solecismo, é um erro. Então, a questão não é se é correto traduzir e a palavra era um Deus, mas sim se é correto traduzir a palavra era Deus com letra maiúscula. Por quê? Vamos raciocinar. Qual é o sujeito aqui da oração kai theos en hologos? O sujeito aqui é hologos, pode ver que termina com omicron sigma, e todo apedeuta, qualquer pessoa por um pouquinho que sabe de grego, ele já sabe que quando você tem aqui uma desinência desse tipo, aqui é o sujeito da oração. Então o sujeito da oração aqui é Jesus. Então, aqui, theos não é o sujeito, aqui está como um predicativo do sujeito. Por quê? Porque é algo que se fala sobre o sujeito, diz que ele é theos. Por isso que Philip Harner, em Substantivos Predicativos Anartro, qualificativos, em seu artigo, ele disse que pode descartar a tradução Deus com letra maiúscula aqui. Ele falou que não, aqui tem que ser, e a palavra era divina, ele disse, porque é uma qualidade do hologos. Então, theos em hologos. O que poucas pessoas têm avaliado é o seguinte, olha, hologos, tá vendo aqui, né? Jesus Cristo. Então o texto é 3 vezes, ó, en arche en hologos. Aqui fala hologos. Cai hologos, de novo hologos, ó, com o artigo hologos, a palavra. En proston theon, kai theos en hologos. Observe que hologos 3 vezes tem um artigo, ó, ho antes da palavra logos. Percebeu? E aqui nas outras ocorrências também. Por quê? Porque o substantivo aqui, logos, ele é articulado. Agora, theos aqui tem a mesma terminação de logos, ó, o omicron sigma, tá vendo? E aqui theos tem o omicron sigma, ou seja, aqui tem a mesma terminação. Mas por que aqui não tem o rho antes de theos? Porque deveria. Assim como logos aqui tem o rho, logos aqui, tá vendo? Logos aqui tem o rho, que é o artigo, e aqui também. Por que theos aqui, que é nominativo, veja a terminação igual, por que theos não tem o rho antes? É mais uma ênfase no que eu falei no início. Aqui nós temos um substantivo predicativo, ou pode ser chamado um nominativo predicativo. Neste caso, quando você tem um nominativo predicativo, então aqui não é o sujeito principal da oração, aqui pelo contrário, está dando uma qualidade do sujeito. Aí um trinitário vem e fala, aqui é um predicativo. Então como que pode ser o próprio Deus se aqui está predicando algo a respeito do Logos? Então realmente, gente, isso é uma contradição básica. Aí eles vão dar explicações e falam, não, mas é porque é da mesma essência de Theos. Primeiro, vamos eliminar essa palavra essência, que ela não está na Bíblia, ela é filosofia grega de Platão. Pode esquecer, se você ouvir um pastor falando Jesus é da mesma essência, o Logos é da mesma essência que Theos. Isso é coisa, gente, de pessoas que não entendem direito. Coloca teologia na frente de gramática, como fez o Daniel Wallace, por exemplo, e muitos outros, que não entendem exatamente por causa da cegueira que há neles, por causa da tradição, né, da filosofia, da teologia trinitária católica, a trindade católica na mente deles impregnada.
Mas veja bem, aqui nós temos um substantivo predicativo nominativo anartro, porque não tem o artigo. Antes do verbo, portanto, é pré-verbal. E depois o sujeito rologos. Veja bem que coisa, gente. Essa mesma construção nós encontramos aqui, olha. No capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 19, fala da mulher, a samaritana junto ao poço. Aí ela estava ali do lado de Jesus Cristo e veja o que ela diz assim, ó, no versículo 19. Ela disse aqui, ó, Kyrie, falando com Jesus, Teoro, hoti profetes eisu. Senhor, Kyrie, Teoro, eu observo, hoti, que, profetes eisu. O que é essa palavra profetes? Bom, profetes eisu. Aqui é profeta, no caso. Eisu, o verbo aqui é o ei. Aqui no caso é o verbo eimi, né? No caso, quando você vê o verbo ei aqui, você pode notar que ele está no presente indicativo ativo na segunda pessoa do singular. Profeta é... Aí aqui aparece su. Su é você. Então aqui no caso su é o sujeito da oração. Então o que está aqui, profetas, já não é mais o sujeito. Por quê? Porque ele vem depois o verbo e depois o sujeito da oração. Porque su aqui, como você pode ver, su, aqui ele está no singular, na segunda pessoa do singular, certo? E é o sujeito, assim como o rologos é o sujeito na oração de João 1:1. O verbo está aqui, ó. E antes nós temos profetas. Essa construção é exatamente a mesma de João capítulo 1, versículo 1, parte C. Lá diz, Theos en rologos. Rologos ficaria no lugar de su. Então, no caso lá nós temos Theos en rologos. O sujeito lá é rologos. E o verbo de ligação seria en, né? Lá em João 1:1. E aqui nós temos um substantivo, anartro, porque não tem artigo. Ele é predicativo, porque ele está dando uma qualidade ao sujeito aqui, su. Então ele é um substantivo predicativo nominativo singular masculino, exatamente como em João 1:1. É a mesma construção gramatical, a mesmíssima, exatamente, é uma cópia da outra. Isso é sintaticamente falando. Eu não estou dizendo que as palavras são as mesmas, mas a síntese é a mesma. Portanto, como foi que muitas versões verteram esse texto? Pasmem, se você olhar aqui mesmo nesse site, Bible Hub, você vai ver que as versões em inglês, todas, quase todas, com raríssimas exceções, verteram um profeta és tu. Portanto, eles colocaram um profeta és tu. O artigo indefinido aqui. Isso mostra que João capítulo 1, versículo 1, que é a mesma construção, a mesmíssima construção, theos en rologos, substantivo predicativo nominativo anarto, pré-verbal, seguido do sujeito rologos. Aqui nós temos em João 4, seguido do sujeito su. Então, nesse caso, nós temos também um substantivo predicativo, é um predicativo nominativo, anartro, porque não tem o artigo, pré-verbal, porque depois vem o verbo eimi, e depois o sujeito su. A exata construção foi vertida como sendo um profeta. Então, aqueles que dizem que é impossível traduzir, né? É impossível traduzir theos en rologos por um, né? Primeiro, existem dezenas e dezenas, talvez mais de centenas, de versões que vertem um Deus era a palavra, ou divina era a palavra. Conforme nós vemos nos substantivos predicativos anartros qualificativos, Philip Harner fala que colocar Deus aqui com letra maiúscula não pode, porque senão cria uma confusão. O trinitário vai dizer que aqui é o próprio Deus, que é o próprio Logos, que Jesus é Theos. Então quer dizer que o Filho, Jesus, o Logos, ele seria o próprio Pai? O Pai é o Filho e o Filho é o Pai? Então isso é modalismo. A Trindade não acredita nisso. A doutrina filosófica católica da Trindade, ela entende que existem três pessoas distintas. Se disser que o Logos é Theos e que Theos é o Logos, então aqui é um modalismo. E isso não é, isso seria um sabelianismo, né, da doutrina de Sabélio. Isso não seria trindade, isso seria unicismo. Então vamos prestar atenção, vocês trinitários, apedeutas, né? Apedeutas, que eu quero dizer, é pessoa ignorante que não tem conhecimento exato do que acredita. Ele acredita porque todo mundo repete aquilo ou porque o pai e a mãe ensinou,
ou porque é a igreja do coração dele, casou com a mulher lá, né? Então, gente, vamos fazer o seguinte, faça um pacto com a verdade. Não faça um pacto com sistemas religiosos. Não faça um pacto com seres humanos. Veja bem como esse ensino da Trindade ele é totalmente oposto às Escrituras. Em Hebreus, no capítulo 1, olha, polimeros kai politropos palai, roteos, aqui está falando do Jeová Deus, o Ser Supremo, lalessas, ele falou, tois patrassim em tois profetas, ele falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, certo? Aí veja o versículo 2, que coisa, olha, e pescato ton remeron tuton, no final desses tempos aqui fala, ele nos falou, quem? O roteos, o Deus, in huio, ele falou por meio de um filho, através de um filho. Aqui, en, a preposição, ela não é locativa, não se pode traduzir no filho, mas sim por meio do filho, porque aqui no caso é instrumental. Então aqui no caso, huio, aqui é um dativo de agente. Então no caso, Jesus é aquele por meio de quem Roteos falou. Ron eteken, a quem ele pôs, eteken, ele pôs, ele quem? Roteos, Deus pôs, colocou, vem de titemi, colocar. Aqui diz eteken, quer dizer, Deus colocou ele, ou pode ser traduzido, Deus designou ele. Designou o quê? Kleronomon, herdeiro. Como é que pode ser ele o próprio Deus se ele é o herdeiro? Herdeiro de todas as coisas, de Panton, aqui diz. Aí fala de Jesus e prossegue, Dihu kai epoiesentu saionas. Dihu, por intermédio de quem? Jesus é aquele por intermédio de quem? Epoiesen, Deus fez, ó, ele fez tus aionas, o mundo, o sistema de coisas. Aqui diz que por intermédio de quem Deus fez o mundo. Então Jesus é aquele por meio de quem, através de quem Deus fez o mundo. Aqui não diz que ele é o próprio Deus, mas um agente intermediário por intermédio de quem Deus fez o mundo. Perceberam a diferença? Aqui foi traduzido errado em muitas versões, não é só aqui não, gente. Volta lá em capítulo 1, versículo 3, ó, de João, ó. João 1, 3, inarquei em hologos, kai hologos em prostonteon, kai teos em hologos, hutos en inarquei prostonteon, aí o 3. Panta todas as coisas de autu egeneto, através ou por meio dele, de Jesus, vieram a ser, veio a ser, egeneto. Então, através dele, ou por intermédio dele, aqui Almeida, a versão preferida dos trinitários evangélicos, né, diz que por ele, errado, gente, não é por ele, é por intermédio dele. Toda vez que dia, a preposição dia, abreviada aqui di, tá numa construção assim, genitiva, significa intermédio dele. É uma preposição que ela é instrumental, gente. Portanto, aqui nós temos que a maioria das versões foram vertidas sutilmente para promover a doutrina da Trindade. Pode apagar então tudo e começar a estudar de novo. Pega a Bíblia que realmente traduziu direitinho isso aqui. Entre elas eu posso citar uma tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.